Nós vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidá-los a, sentados mesmo como os irmãos estão, abrir no segundo evangelho cronológico, né? Que é o evangelho de Marcos, no capítulo de número 11. Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler em princípio de 12 a 14 e depois 20 e 21. Marcos, capítulo 11. (12, 13 e 14) e depois 20 e 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Versos 20 e 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Deus bendito, muito obrigado mais uma vez por tua palavra. Que ela possa encontrar lugar em nosso coração, trazer transformação para a nossa vida, no nome de Jesus. Parece que Deus quer nos falar sobre figueiras, né? Pelo menos nesse início de ano. No ano novo, pude compartilhar com os irmãos e irmãs que estavam aqui, e no boletim de domingo passado saiu aquele esboço daquela palavra, que eu acho que é uma palavra que nós vamos usar muito dela durante todo o ano de 2020, como igreja, porque ela diz respeito a um tempo que Deus nos dá para uma transição. O tema naquela oportunidade era: deixa mais esse ano. Pensando que 2020 para nós é o ano da transição, mas é também o ano das oportunidades de Deus para nós. Deus já está abrindo portas importantes de oportunidades para servirmos, para sermos mais relevantes, para sermos bênção e sermos abençoadores. Ano de oportunidades. Naquela ocasião, no ano novo, falamos sobre a figueira de Lucas 13, de 6 a 9, uma parábola que Jesus contou sobre aquela figueira que não dava frutos, e por isso o dono mandou arrancar, mas o caseiro, né, ele disse: não, deixa mais um ano. No domingo passado, o pastor Alessandro nos falou, e eu assisti mesmo de longe, sobre a figueira de Abacuque, né? Ainda que ela não florescesse, e etc., ainda assim a nossa confiança estaria no Senhor. E hoje temos diante de nós uma parábola viva, porque não é apenas uma história contada por Jesus, senão que um acontecimento real que traz lições para nós como igreja e trouxe lições para os discípulos também. A história, como lemos aqui, é que Jesus, saindo de Betânia, ficou com fome. Mostra a humanidade de Cristo. Mostra que o Deus revelado em Jesus é um Deus 100% homem também, sendo Ele 100% Deus. Teve fome, assim como teve sede quando na cruz. Procurou então, numa figueira que estava à beira do caminho, algum figo para matar a sua fome. Não encontrando, amaldiçoou aquela figueira. No outro dia, quando eles voltavam, passaram pelo mesmo caminho, viram a figueira infrutífera, e Pedro se lembrou e disse: olha, Senhor, a figueira secou. Mais lições da natureza que o Senhor Jesus
nos dá. Podemos tirar para a nossa vida, nesse ano da transição, nesse ano das oportunidades, 3 lições importantes desse texto, que realmente nós precisamos estar atentos, né? A primeira lição que eu chamaria a sua atenção para extrairmos desse texto, e se você fechou sua Bíblia, eu convidaria a abrir novamente. Se você fechou o aplicativo, abra novamente a Bíblia aí. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14, e depois 20 a 21. A primeira lição que eu posso tirar daqui é um imperativo, que é: cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Figueiras nos falam de missão. Plantas nos falam de propósito, de sentido. Que serve uma figueira se não tem figos? Que serve um salvo se não tem frutos? Qual é a nossa missão? A Bíblia diz que Jesus teve fome, no verso 12. Nossa missão é, de certa maneira, matar a fome de Jesus. A missão daquela figueira, naquele dia em que Jesus passou por ali, era matar a fome de Jesus. É interessante que Jesus estava ali numa região onde estava a cidade de Betânia. Também havia uma outra cidade ali chamada Betfagé. Betânia significa casa da tâmara. Betfagé significa casa de figos. E ele vai procurar figo na casa de figos, mas não tem figos. Quando a gente chega em determinado lugar, a gente gosta de comer o prato típico, né, daquele lugar. Às vezes a primeira impressão não é muito boa, porque o nosso paladar não está acostumado. Estive no Pará ano passado e queria comer o pato no tucupi. Os paraenses sabem aí como é, né? Gostoso, mas um paladar diferente, não é? Talvez se eu morasse lá, eu comeria mais. Preferi o sorvete ali da Estação das Docas, né? Coisa maravilhosa, aquilo ali, tem um sorvete ali que é extraordinário, não tem igual. Agora, na Bahia, minha cunhada se especializou em fazer acarajé de Jesus. Uma delícia. Jesus queria comer figo na casa de figo, o prato típico. Havia uma promessa no próprio nome da cidade que tinha figo, mas não tinha. Jesus ainda está com fome. De que Jesus tem fome? Interessante que, quando a gente faz aniversário, a gente quer... Eu estou procurando meu filho aqui, que é o João Paulo. Cadê ele? Está orando em algum lugar, será? Que hoje ele está fazendo 18 anos. Está comemorando, é verdade. Eu não vou saber onde é que esse menino está aí, mano. Que isso? Mas quando alguém faz aniversário, você quer dar um presente para ele? Quem está fazendo aniversário esse mês? Deixa eu ver, janeiro. Bastante gente. Você também, irmão? Que dia? 29. Você, irmão? Então dá para fazer uma festa junto aí, fazer um bem bolado aí, né? Você também, Luiz? Que dia? Bom? Vamos, pronto, está marcado. Domingo que vem é festa. Pode trazer o bolo no Café com Jesus aqui e nós já vamos cantar o Happy Birthday to You. O que a gente precisa saber? O que eu preciso saber de você, Luiz, para te dar um presente? 2 coisas. O que eu preciso saber? Que ele gosta. O Luiz gosta de ler muito? É mesmo?
Então, vou te dar uns livros que eu já li ali para você. O livro está muito caro. Você gosta de livro, Luiz? Acho que não. Pela cara que ele fez aqui. Mais ou menos. Por que é mais ou menos? Agora nós vamos chegar no ponto. É a segunda coisa que a gente precisa saber de alguém para dar um presente. Saibam isso. Levanta a mão os aniversários de janeiro de novo para todo mundo ver vocês isso. Ó. Esse povo quer presente. Não é isso, irmão? Você também, Carol? Você faz aniversário 2 vezes no ano? Como é que é? Eu já fui no aniversário seu esse ano. 3 de janeiro? 3 de janeiro. Já passou, mas ainda quer presente. Primeira coisa é o que você gosta. O que Jesus gosta? Se a gente tivesse que dar um presente para ele. Isabel, o que Jesus gosta, Isabel? Não vacalha meu sermão, não é para falar isso ainda não. Você já foi no final do negócio. Jesus gosta de louvor, Isabel? Nós cantamos aqui hoje, ele ficou feliz? Ficou. Ele gosta de louvor. A gente canta. E ele fica felizão. Não é? Mas aí vem a segunda coisa. Mas lá no céu a Bíblia diz que tem louvor lá para ele já, ué. Então se a gente louvar aqui, ele está felizão lá também. Não é não, Felipe? Tatiana? A segunda coisa que a gente precisa saber do Luiz, ele gosta de livro, mas ele ficou assim meio esquisito. É porque todo mundo sabe que ele gosta de livro, viu, Célio? E só dá livro para ele. Não é não, Luiz? Olha lá a cara dele. Ele falou, então nós vamos ter que saber outra coisa. Que precisamos saber o que ele gosta e o que ele precisa, ou que ele não tem ainda. Não é isso, Luiz? Não tem ainda. Um sapato bonito. Deixa eu ver seu sapato. Precisando, pode dar uma para ele. Tá, não, isso aí tá jóia. Não é isso? O que ele... Cachorro. É cachorro que vocês falaram? Pastor alemão, daquele pequeno assim? Pronto, aí. Arruma o canil lá, porque depender desse povo aqui, você vai ter uma cachorrada lá. O que Jesus precisa? O que Jesus gosta e não tem? Qual que é a fome de Jesus? O que ele gosta e que ele não tem? Isabel? Vidas, almas que ainda não foram salvas. Louvor ele tem no céu, a gente pode louvar, mas ele já tem, os anjos lá estão tocando harpa, uma beleza. Mas ele quer aquelas vidas que ele ainda não tem. Ele quer encontrar em nós, suas figueiras, frutos de algo que ele ainda não tem. Ele está com fome. Ele está com fome. Então, a primeira coisa que precisamos saber é isso. Cumpra a sua missão. Seja frutífero. Mate a fome de Jesus. Jesus está procurando frutos em nós. Tal qual procurou na figueira, não é isso, irmão Israel? Mas também, essa lição dessa figueira, diferente da outra, ela nos ensina algo interessante, porque o verso 13 traz a informação de que o que chamou a atenção de Jesus naquela figueira, olha aí na sua Bíblia o verso 13, foi que ela estava com muita folhagem, ela estava muito bonita, e Jesus viu de longe, ela estava aquela figueira linda, e Jesus falou, Jesus deve ter pensado, se aquela figueira tem tantas folhas lindas, deve ter fruto. Deve ter fruto. Se ela estivesse seca, murcha. Quando Jesus chega, aquela propaganda da figueira era uma propaganda enganosa. Só tinha folha, só tinha aparência, mas não tinha frutos. O problema daquela figueira, irmãos, não era ela não ter figos, mesmo porque o texto diz no verso 13 que não era tempo de figos, mas é ela parecer que tinha. Ela tinha uma aparência muito saudável, ela tinha uma aparência muito bonita,
mas só tinha folha. É interessante que no relato seguinte, do versos 15 a 18, Jesus chega no templo. Ele está caminhando, indo para Jerusalém e chega no templo. Ali também ele encontra apenas uma propaganda enganosa. E é ali que Jesus demonstrou ira. Pode até chamar de ira santa. Que a ira em si não é pecado, né? Tanto é que a Escritura diz: irai-vos e não pequeis. Jesus vê os cambistas, né, que trocavam ali a moeda do templo, porque precisava ter uma moeda especial para ofertar no templo. Eles ficavam do lado de fora trocando pombo, galinha, não sei o quê, pela moeda. Transformaram o ambiente, que era um ambiente para ser casa de Deus, como era o templo no Antigo Testamento, em lugar de comércio. Jesus se indignou com aquilo e foi até mesmo violento, porque ele buscava na sua casa frutos, mas só tinha folhas também. A parábola viva da figueira antecipa para os discípulos o que eles veriam em Jerusalém no templo. Uma religiosidade de aparência, uma religiosidade farisaica, uma religiosidade hipócrita, que aparentava algo que não era. Tinha só folhas. O judaísmo daquele tempo era assim. E parece que o cristianismo também caminha para o mesmo lugar. Jesus não busca em nós, irmãos, religião. Jesus não busca em nós programas. Jesus não busca em nós agenda. Jesus não está preocupado se nós vamos cumprir todos os programas que a igreja sempre cumpriu esse ano. Ele busca frutos. O resto são folhas. Bonito. Mas são só folhas. É preciso ter folhas, sim, mas é preciso ter fruto. Vá além das aparências, é a segunda lição que essa figueira nos ensina. A nós como igreja, a nós como pessoas, vá além das aparências. Além da propaganda, precisamos de fato termos frutos para Jesus chegar e encontrar, e saciar sua fome. Vidas. Não que ter folhas é errado, absolutamente. Os programas, a agenda, isso é tudo importante. Mas não é o mais importante. O mais importante são os frutos. E a terceira e última lição, queridos, que o Senhor traz no meu coração para compartilhar com vocês hoje pela manhã, é isso que eu tenho repetido constantemente, uma palavra que Deus tem me dado aqui na igreja, é a palavra extraordinário. Os irmãos sabem que eu tenho usado muito essa palavra, como nunca Deus tem trazido ela para mim. Nós estamos sendo chamados para sair do ordinário, do comum, do simples, do natural, para irmos para um outro nível. Como Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, né? Nós que somos de cima, devemos buscar as coisas que são de cima. É um outro nível. É pegar o elevador espiritual e subir. É cuidar das coisas de Deus como coisas de Deus, não coisas humanas. O versículo 13 diz: Jesus não encontrou figos na figueira. Por quê? O que está escrito na sua Bíblia? Verso 13. Por que ele não encontrou? Não era tempo de figos, Jesus. Não era tempo. Você vai chegar em julho procurando manga. Até que talvez aqui em Valadares tenha manga em julho, mas normalmente não. Porque a manga é preciso de calor para ela, não é?
Oh, coisa boa. Manga. Amo manga. Pode trazer manga. Só que eu acho que tem gente que quer me matar aí, Israel. Estão me dando manga e leite. É. Minha mãe falava que isso mata. Hã? Mata não? Faz uma vitamina? E não morre não? Você já tomou? Então tá bom. Manga com leite matava. Outro dia eu fiquei com medo de cometer suicídio. Benção, manga e leite, pode mandar, nós vamos fazer vitamina. Mas a Bíblia diz no verso 13, não era tempo de figo. Jesus, me ajuda aí. Mas Jesus viu aquela folha tão bonita e falou, deve ter uma temporã, sei lá, está muito bonita aquela árvore. Deixa eu lá procurar. Não tinha. Jesus também era bravo. Um mestre nada ecológico nesse sentido. Que ninguém coma mais fruto de ti. No outro dia passa, tinha folha, não tinha fruto, não tinha nada. Parece com a história da outra figueira. A terceira e última lição que eu tiro dessa figueira, irmãos, para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, é essa: seja extraordinário. Ah, como aquela figueira poderia ter sido extraordinária se tivesse um figo nela. Jesus chegaria e falaria assim, eu não sei quando é o tempo de figos, nem sei se esse figo aqui é esse figo nosso. Está na época? Então pode trazer figo também, irmão. Tem uma figueira na sua casa, irmão? Então, tem mesmo? Colheu ontem? Ó Deus falando, irmão. Traz hoje à noite, ué. Põe na roda, não fica só figueira só para você não, ué. Pode trazer um doce também, que faz muito bem para a saúde. Então, se é agora, talvez fosse o mês de julho que Jesus passou por lá. Como Jesus fala, que figueira abençoada. Não é tempo, mas ela tem fruto. Não é tempo, mas ela tem fruto. Olha que beleza. Isso é o mais curioso. Porque nós somos chamados para frutificar em todo tempo. Em todo tempo. Para ser frutífero no reino de Deus, e hoje à noite eu vou falar sobre o reino, não tem tempo. Nós temos que dar fruto. O povo está chamando a geração atual, que todo mundo, né, geração do mimimi. Já ouviu falar isso? Mimimi? E é mesmo, o povo está muito mimizento. E na igreja também, às vezes, tem isso. Mimimi. Não, aqui é o lugar de eu sentar. Se eu cheguei e tem alguém sentado no meu lugar, eu fico bravo. Vamos vender para você então um banco desse aqui, que aí você leva ele para casa. Irmãos, nós precisamos deixar esses mimimi de lado, em nome de Jesus, se queremos avançar. Amém? Estão entendendo? Que fulano isso, que Beltrano aquilo, que eu não vou com a cara do fulano. Que bom que você vai com a sua, né? Vai com ela que dá certo. Ou nós vamos decidir viver no extraordinário de Deus, ou continuar vivendo uma vida ordinária, nos dois sentidos da palavra, no de ser comum e de ser ruim mesmo. Mas Jesus nos chama para sermos extraordinários, de frutificarmos o tempo todo, de focarmos no que é essencial, que é o mundo perdido, de termos maturidade espiritual, de saber suportar uns aos outros, como o apóstolo Paulo escreve numa de suas cartas. Não era tempo de figos, mas Jesus procurou fruto. Eu não tenho o dom de evangelismo. Quem falou que precisa ter o dom de evangelismo para evangelizar? Evangelize com sua vida. Seja frutífero. Ao invés de você pregar o evangelho, seja o evangelho. Seja criativo. Os nossos PGMs voltam agora em fevereiro. PGM é para multiplicar, por isso que chama pequeno grupo multiplicador. Não é só pequeno grupo mais. É pequeno grupo
É para multiplicar. E vai multiplicar com quem? Com outros membros da igreja que eu vou levar para lá? Não. Com aquele povo que está passando tudo lá na rua, ó. Indo para a festa, indo para o boteco, indo para o centro, está tudo passando lá. Eles devem passar lá, olhar para cá e falar assim, ó, que igreja bonita, que povo bonito, que música bonita. Mas ninguém me chama para ir lá, não deve ser só para eles lá, que esse crente. E passa lá e vai embora. E nós estamos aqui. Por que aquele povo não vem aqui, gente? Aí tem um grande abismo. Não é? Um grande abismo. Seja extraordinário. Dê frutos em todo o tempo. Faça para o Senhor. E a lição que nós tiramos desse texto para a nossa vida é uma só. Onde há folhas, deve haver frutos. É isso que Jesus quer de nós, como igreja. É isso que Jesus quer da sua vida. Seja frondoso, bonito. Mas quando Jesus vier, tenha frutos. Ele quer isso. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor, encerrando o culto desta manhã. Traga hoje à noite alguém, um amigo seu, comece a frutificar. Pessoas por quem você tem orado para se converter. Pessoas, seus vizinhos lá que precisam, estão brigando sem parar. Traga para Jesus. O Senhor Jesus já começa a incomodar a sua vida. Que no nome de Jesus, sua vida seja frutífera, abençoada e abençoadora. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Mãe Elisandra vai nos levar a Deus em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de misericórdia e bondade, ó Deus, nós agradecemos porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida nessa manhã. Agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso, tem sido fiel para conosco, apesar, ó Deus, de às vezes nós não sermos fiéis para com o Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, mas que gera frutos quando realmente nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos, ó Pai, da tua palavra. E nós queremos sair daqui nesta manhã, colocando em prática, ó Deus, a nossa vida como discípulos do Senhor Jesus. Ó Deus, que nós possamos com o nosso testemunho, com a nossa vida, ganharmos outros para o Senhor, que venhamos dar frutos, ó Pai, que venhamos exercitar o fruto do Espírito em nós, para que possamos, ó Deus, mostrar àquelas pessoas que estão ao nosso redor, que nós não apenas falamos de Jesus, mas que nós vivemos Jesus. Que as pessoas venham ver em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor planta na nossa vida, ó Deus, o amor, a misericórdia, a paz, que nós venhamos ser, ó Deus, a palavra do Senhor, ó Deus, vivendo a cada dia aquilo que o Senhor nos ensina. Nos ajude, ó Pai, faça de nós, ó Deus, instrumentos vivos nas suas mãos, e que venhamos, ó Deus, estar arraigados na videira que é o Senhor, para que possamos dar frutos. É o desejo do Senhor para nós, e é o desejo do nosso coração, frutificar para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus.